cena que eu acabei de apresentar para vocês aconteceu na Avenida Rio Branco, dia 3/6 de 2022, ali entre a esquina da Rio Branco com a Assembleia e a Rio Branco com a 7 de Setembro. Esse menino estava às 18 horas e pouquinho ali da noite, chovendo, na rua, entre os carros, tentando vender balas nas janelas dos veículos parados ali no sinal. E a pergunta é a seguinte: por que eu, nem ninguém que estava ali, fez alguma coisa para tirar aquele menino da rua? Essa é a pergunta. Eu gostaria que você e eu refletíssemos nesse vídeo um pouquinho sobre isso. Eu sou o Marcos Vinícius, criador e comentarista aqui no canal, e é com muito prazer que eu estou aqui com você nesse momento. Prazer, porém tristeza e estupefação. Durante a semana, eu trabalho lá no centro do Rio, a Guarda Municipal tem dezenas e dezenas daqueles grandalhões fortes com aqueles cacetetes de madeira enormes, expulsando os ambulantes das esquinas, colocando essas pessoas fora de circulação para que haja a chamada ordem urbana. Esse movimento funciona, em geral, até as 17 horas. Após as 17 horas, não tem ninguém ali para tomar conta. É cada um por si. E numa sexta-feira chuvosa, com prenúncios de inverno e de frente fria chegando, mais difícil ainda que alguém da prefeitura do Rio de Janeiro estivesse ali para cuidar de uma criança perdida ali vendendo balas entre os veículos na Avenida Rio Branco. Segundo dados do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, de 2020, dados de 2020, que são referentes aí 2019, 2020, mais ou menos quase 300 mil pessoas vivem na rua no Brasil. Entre estas pessoas, aproximadamente 70 mil são jovens menores de 18 anos, como esta criança que estava ali. Não é um menor, é uma criança que deveria estar em casa, deveria estar chegando de uma escola, deveria ter um agasalho, deveria ter um café com leite morninho e um pão para se alimentar. Mas a realidade daquele menino, que eu não sei o nome e admito, é que naquele horário ele estava ali na Avenida Rio Branco. E eu não vi nenhum guarda municipal desses que correm atrás de ambulantes. Esse é o quadro. Essa é a sociedade que nós vivemos, esse é o país que nós vivemos e que se acentua. E não é culpa da pandemia, não. É a falta de políticas públicas voltadas para tirar crianças das ruas. É a falta de política pública para tirar pessoas das ruas. E aí nós vemos essa situação acontecendo. Eu tenho uma playlist aqui no canal, que eu vou deixar em algum lugar aqui para vocês, que fala sobre a violência contra os moradores de rua. E na pesquisa para essa playlist, para esses vídeos que estão lá, um dado me chamou muita atenção, e esse é um dado já de 2019 e 2018. A violência contra os moradores de rua, esse é um dos temas que está lá no vídeo, ela afeta principalmente os menores de 13 anos de idade. Então, quando você vê uma criança como esse menino, você se pergunta, até quando isso vai continuar assim? Quando é que nós vamos ter políticas efetivas que retirem essa população da rua? Está chegando o inverno, aí está chegando a temporada mais fria. O que nós vamos fazer? Normalmente é a sociedade civil que se mobiliza através de mutirões, através de organizações para fazer alguma coisa. Só que passa o inverno ou passa um momento calamitoso e a situação continua. Por exemplo, a situação das balas perdidas que atingem crianças. Essa semana tivemos mais uma criança, 4 anos de idade, indo comprar pipoca, atingida por um tiro aqui em Curicica, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Então, até quando? Até quando nós vamos continuar com isso? O que nós vemos na nossa sociedade atual é que as pessoas estão mais preocupadas com determinadas pautas que não vão modificar a história das pessoas. Pautas, por exemplo, que não vão retirar as crianças da rua. Crianças que estão aí nessa estatística de 70 mil crianças morando na rua. Não vão.
estão preocupadas, por exemplo, com o toba da Anitta sendo tatuado, né? Eu, por exemplo, não estou nem aí para isso, não quero nem saber. A Anitta, ela faz o que ela quiser da vida dela. Então, quando nós deveríamos estar nos preocupando com temas realmente relevantes, estamos aí nos preocupando com irrelevâncias que não vão modificar em nada a história das pessoas, porque a nossa política deveria ser voltada para as pessoas. E aí eu faço um acréscimo baseado na live que eu fiz semana passada. Quero aproveitar para convidar você para dar uma olhadinha na live. Vou deixar também aqui no card em algum lugar e vou deixar o link no comentário fixado. Nessa live eu falei sobre a vitória do amor, que o amor precisa vencer na nossa sociedade. Meninos como este existem e mais os outros 70 mil existem nas ruas porque nós falamos muito e somos muito pouco parecidos com aquilo que falamos. Esse governo, por exemplo, tem um jargão, tem uma frase de efeito que determina, que marca o perfil do governo, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, baseado no Evangelho. Pois bem, a verdade é que não há uma política voltada para essas crianças. A política, por exemplo, hoje em voga é dar arma para as pessoas. Talvez com uma arma a solução para esse menino fosse encontrada por algum louco sentado em algum carro ali na Rio Branco, achar que ele estivesse assaltando e dar um tiro nele, e assim solucionaria, porque diminuiria a estatística, né, de crianças que vivem na rua. Isso é uma ironia, tá? É uma piada, mas eu penso que dentro da política, dentro do pensamento que se vive hoje, talvez essa fosse a solução. Então eu convido você para assistir essa live. Nessa live eu falo de uma coisa baseada nesse tema do amor vencerá. Nós deveríamos pensar sempre que nós devemos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós. Você, eu, será que nós gostaríamos de ver um filho nosso tendo que, numa sexta-feira chuvosa e com frio, com pouca roupa, talvez com fome, estivesse vendendo bala no sinal de trânsito? Aí você vai dizer assim, dentro daquela sua hipocrisia burguesa: ah, mas eu dei oportunidade para o meu filho. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando, segundo a mensagem daquele que é o Senhor do amor, que é Jesus, que nós deveríamos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós. Então, se nós conseguimos dar oportunidade aos nossos filhos, por que não dar oportunidade aos filhos das outras pessoas que não têm tanta oportunidade assim? Fica a pergunta para reflexão. Esse dado que eu trouxe, eu vou deixar para você aí a matéria, é um dado da Visão Mundial, uma organização seríssima que trabalha inclusive com o amparo de crianças em situações vulneráveis, e já está no Brasil desde 1975, mostrando então esse número de 2020, não é de agora. E dizem, e segundo alguns estudos, parece que aumentou o número de pessoas morando na rua. Haja vista aí a inflação corroendo o nosso salário, haja vista aí o preço das coisas, o preço para morar, e parece que aumentou mais ainda. Se aumentou a população de rua de um modo geral, certamente aumentou a de crianças também. Então vamos nos mover, vamos nos movimentar. Eu quero aproveitar para convidar você que não é inscrito no canal para se inscrever, para acionar aí o sininho das notificações, dar um like aí no vídeo e acompanhar as nossas lives que estão de volta todos os domingos. Amanhã tem live, amanhã vou fazer live às 10 horas novamente. E dentro da live da semana passada eu quero aproveitar para fazer esse apelo. Lá no meu Instagram tem o link para você fazer a sua doação para nós, Igreja Garagem e Igreja Relevante da Baixada, adquirirmos cobertores para as pessoas em situação de vulnerabilidade. O inverno está chegando e parece que vai ser bem rigoroso. Então, nos ajude a ajudar alguém. Esse deveria ser o nosso pensamento. Não nos preocuparmos com o toba alheio. O toba alheio
da pessoa, deixa que ela se preocupa com o toba dela, né? Resguarde o seu e aproveite, já que você está protegido, para você cuidar de alguém com carinho, com amor. Isso foi um pouco de ironia, né? Mas com carinho, com amor, com dedicação. Realmente dedicação cristã, que é o que esse mundo está precisando. Tá bom? Então fica aí o pensamento, a reflexão. Muito obrigado por você ter ficado comigo aqui nesse vídeo até agora. Não deixe de dar o seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e nos acompanhar. Fique bem, nós nos encontramos amanhã na live ou no próximo vídeo.